Olá a todos os bancários da Caixa Econômica Federal, é um prazer estar aqui. Meu nome é Maria Maeno, eu sou médica e pesquisadora em saúde do trabalhador. Eu dividi minha fala hoje em 4 partes. A primeira parte é sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, esse grande desconhecido por uma parte da população brasileira, que pensa que o SUS se resume aos ambulatórios de especialidades, aos hospitais e às unidades básicas de saúde, muitas vezes pejorativamente chamados de postinhos. Essa parte da população desconhece o que o SUS faz. Vou citar um artigo recente publicado na revista The Lancet por ocasião dos 30 anos do SUS, criado pela Constituição Federal de 1988. De 1990 a 2015, durante 25 anos, nós tivemos um aumento de quase 40% da população brasileira. Nós pulamos de quase 150 milhões de habitantes para quase 206 milhões de habitantes. Nós estamos, então, num dos maiores países do mundo, tanto em termos de extensão territorial como de população. E, infelizmente, de desigualdade, que é o nosso maior problema. Ao longo desses 25 anos, no entanto, graças a um movimento sanitário incansável, nós temos indicadores que demonstram a melhoria das condições de vida e de saúde da população. Alguns exemplos. A expectativa de vida aumentou muito. Antigamente, em 1990, era de 65 anos, hoje é de 75. Claro que nós temos diferenças. Então, há lugares em que a expectativa de vida é menor que 60 anos e há lugares em que é maior de 80. As taxas de mortalidade de bebês e crianças caíram muito. Em 1990, eram 25 crianças, quase 26 crianças em 1.000 nascidas vivas até um ano que morriam antes de um ano de idade, né? E hoje, em 2015, era 8,2 em 1.000 nascidos vivos. E mortalidade neonatal, que é a morte de bebês até 28 dias, era de 53,4 em 1.000 nascidos vivos. Agora não, são 14 em 1.000 nascidos vivos. É um grande salto de qualidade. E a cobertura vacinal também chega a quase 100% também em todo o território nacional. São os profissionais do SUS que alcançam a população nos 4 cantos do país por barco, aviõezinhos. Para os que não acham que dependem do SUS, vale lembrar que quando vamos a um bar, a um restaurante e comemos alimentos não estragados, é a vigilância sanitária que funcionou. Quando se entra em um local fechado e não tem gente fumando, é a vigilância sanitária responsável. Quem faz controle de foco de mosquitos, da dengue e da febre amarela em todos os países, em todos os lugares deste país, é o SUS. Quando tem gente em barzinho sem máscara, é a vigilância sanitária do SUS que fiscaliza e muitas vezes é ameaçada. Quando alguém precisa de transfusão de sangue, é a vigilância do SUS que garante a qualidade do sangue. Quando a gente toma um medicamento, é a Anvisa do SUS que liberou a medicação e garante a qualidade dela. Se alguém tem AIDS, não morre, como acontecia há 30 anos. Recebe tratamento gratuito que lhe permite qualidade de vida super boa por anos e anos. Se alguém quer parar de fumar, encontra equipes preparadas para tal e medicação para ajudar a largar esse hábito. Quando alguém precisa de um transplante de órgãos como coração, rins, pulmões, córneas, pâncreas, fígado, é o SUS que garante, pois 96% dos transplantes no país são custeados pelo SUS. O Brasil tem o maior sistema de transplantes de órgãos do mundo. As diretrizes do SUS são a universalidade, a integralidade e a participação da sociedade. Isso é muito. Prevê, por exemplo, que o mais rico ser deste país, até a pessoa em situação de rua, é usuária do SUS. Prevê que todas as pessoas têm direito ao atendimento de emergência, pré-natal, puericultura, vacina, controle de diabetes, hipertensão, quimioterapia, radioterapia, hospitais, UTI, etc. E, finalmente, prevê que a sociedade participa do sistema por meio dos conselhos e conferências de saúde, acompanhando e fiscalizando o SUS. Vigilância constante. A lista do que o SUS faz é enorme, mas aí alguém vai se lembrar daquilo que é mais visível. Mas o SUS tem muita fila, verdade. Principalmente em grandes cidades, há filas e mau atendimento, pois ao longo desses anos houve muita gente trabalhando contra o sucesso do SUS. Os planos de saúde privados, grande parte deles tendo o sistema financeiro por trás, com seus parlamentares,
a votar em leis e emendas constitucionais que prejudicam o SUS e favorecem o sistema privado de saúde e de seguros. E o projeto do neoliberalismo é fazer um pacote mínimo para a população carente e passar o restante para a iniciativa privada, com planos de baixa qualidade. São muitos os ataques de quem não quer que tenhamos um estado de bem-estar social no país, com saúde e educação de qualidade para todos. Eu vou citar apenas 3 dessas maldades contra o SUS ao longo desses anos. A primeira maldade se refere ao subfinanciamento do SUS. Para fazer tudo que o SUS faz, precisa de dinheiro. E embora a Constituição Federal tenha previsto as fontes de financiamento, a destinação dos recursos nunca foi cumprida. E embora o aporte de recursos tenha que ser dividido entre a União, governos do Estado e dos municípios, até hoje a União não tem um percentual mínimo destinado ao SUS. Resultado, entre 95 e 2016, a União destinou apenas 1,7% do PIB, enquanto os países europeus destinaram cerca de 8% do seu PIB. Em 2015, um outro golpe atingiu o SUS. A Emenda Constitucional 86, aprovada pelo Congresso Nacional, definiu o aporte mínimo da União à saúde, finalmente, mas, enquanto o valor mínimo historicamente pleiteado era de 10% da receita bruta, o percentual aprovado foi de 15% das receitas correntes líquidas. O outro golpe foi a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016, a Lei do Teto de Gastos, que passou a limitar a expansão dos gastos públicos até o ano de 2036, então 20 anos, com base no valor das despesas de 2017, corrigido pelo IPCA. E os 15% das receitas correntes líquidas, que eram o piso, se tornaram o teto. A previsão é de um desfinanciamento do SUS e aqueles 1,7% do PIB, que já eram pouco, quase nada, destinados à saúde, devem se transformar a 1% até 2036, com uma perda acumulada no orçamento federal para a saúde de 93 bilhões de dólares. Portanto, querem que o SUS morra asfixiado. A segunda maldade contra o SUS se refere à progressiva marcha para a privatização das suas ações. Em 2000, quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, passamos a ter limitação do aumento de gasto com pessoal pela administração direta. Então, foi proibido o aumento de gastos com o pessoal pela administração direta, mas, ao mesmo tempo, com estímulo e favorecimento ao aumento das despesas com serviços terceirizados, entre as quais as conhecidas organizações sociais, as OS. Então, gastar não pode, mas se for com o setor privado, compra de serviços pode. Isso tem representado um dos mecanismos mais importantes de desmonte do conteúdo social do Estado e representa a sua privatização, com desvalorização do trabalhador da saúde, do padrão salarial e das condições de trabalho, e a gestão, que deveria ser do poder público, passou a ser fragmentada, quebrando o mecanismo de um sistema integrado. Bom, e a terceira maldade é a propaganda cotidiana contra o SUS e o incentivo à adesão aos planos privados. A Rede Globo e demais meios de comunicação, e agora a internet, vem disseminando a imagem de filas e problemas, sem nunca falar das coisas positivas do SUS, algumas das quais citei aqui. Isto porque, travestida de imprensa neutra, na verdade defendem seus interesses não explicitados. Disseminação de piadas e quadros cômicos em horário nobre, com comediantes populares por anos a fio, fazem com que as pessoas sintam vergonha de serem usuárias do SUS, enchendo a boca ao dizerem que tem plano privado. Totalmente o oposto de alguns países, onde os cidadãos têm orgulho do seu sistema de saúde universal e defendem o seu aprimoramento, pois todos os sistemas têm problemas. E a opção é lutar para enfrentá-los e não boicotar os princípios que garantem os serviços de saúde para todos. As camadas médias da sociedade, mesmo as pequenas camadas médias, aspiram ter planos privados de saúde, que costumeiramente atendem o que é menos caro, o que é menos oneroso, e repassam para o SUS o que é mais oneroso e o que é mais crônico. O exemplo atual
que não se refere a plano de saúde, mas a seguro de vida, que tem o mesmo princípio, é a exclusão do pagamento à família, em caso de morte por doença pandêmica. A migração das camadas médias para os planos privados resultou na diminuição da pressão sobre as autoridades públicas, que se sentem à vontade para desfinanciar o SUS e nomear pessoas não qualificadas para cargos essenciais, como, por exemplo, um general no Ministério da Saúde. A desigualdade em nosso país faz com que os que decidem estejam longe do campo de batalha cotidiano da maioria dos brasileiros. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é a pandemia agora. Na vigência da emergência de saúde pública, não sei se todos sabem, como enchentes, episódios como os rompimentos de barragens de Samarco, em Mariana, e da Vale, em Brumadinho, e como esta pandemia, existem leis que garantem a estruturação de comandos integrados entre o governo federal, estaduais e municipais, como se nós estivéssemos numa guerra. Sob o comando do Ministério da Saúde, devem participar desse esforço de guerra todos os ministros praticamente, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente do BNDES. Então, é verdadeiramente uma operação de guerra. São previstas contratações de emergência sem concurso, cai o teto de gastos, etc. O comando foi formado no Brasil bem no início da pandemia aqui, em tempo hábil para se traçar a estratégia contra o coronavírus. E tínhamos todas as condições de superar a pandemia com muito menos mortes. Mas o que se viu nos meses seguintes foi uma sequência de atitudes inacreditáveis para quem preza o conhecimento científico e a vida do povo. A maior autoridade do país passou a atacar qualquer atitude fundamentada na ciência por parte do Ministério da Saúde e dos governos estaduais e municipais, tratando-os como inimigos. A ciência dizia: fiquem em casa. E para que as pessoas mais pobres pudessem ficar em casa, tinham que ter um mínimo de dinheiro para se alimentar. A demora do auxílio emergencial, os desencontros do aplicativo, dos cadastros, das exigências, das convocações desastrosas, da falta de informação, a falta de número de celulares, levaram, como vocês sentiram na própria pele, as filas dos desesperados e desinformados se infectando e infectando outros, entre os quais bancários, pessoal de segurança, limpeza, motoristas de ônibus, metroviários. Milhões de pessoas ficaram de fora. E só a partir do dia 22 de junho, a Defensoria Pública da União passou a atendê-los e tentar resolver o caso dessas milhões de pessoas que foram consideradas inelegíveis para o auxílio emergencial. Todos diziam: é preciso dinheiro para combater a pandemia. Pois bem, dos 39 bilhões de reais de recursos disponíveis no orçamento para o combate ao Covid, 26 bilhões ainda não foram empenhados. Isso equivale a 67% dos recursos para a compra de respiradores, máscaras e outros itens essenciais, medicamentos. Vale dizer que nós estamos numa guerra em que os soldados da linha de combate encontram-se desprovidos de arsenais bélicos e de proteção de suas vidas. São mais de 150 médicos mortos por Covid e um número maior ainda de trabalhadores da enfermagem. Todos dizem: precisamos de um comando nacional no país. Caso único no mundo, só para dar um exemplo, estamos sem ministros da saúde há alguns meses em plena pandemia. A ciência diz: não há tratamento específico para a Covid. Usem máscaras sempre para se proteger. O presidente da República receita medicações em lives, em redes sociais, anda sem máscara no meio das pessoas, libera pessoas a irem às igrejas, escolas, comércio, etc., sem máscara. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte: nesse cenário dificílimo, apesar dos desencontros, dessa situação preocupante que nós temos vivido, há um trabalho de profissionais de saúde incessante e exaustivo. Apesar dos holofotes estarem sobre os profissionais dos hospitais, merecidamente, eu gostaria de destacar o papel dos profissionais da atenção primária de saúde, que continuam a orientar as pessoas nas regiões, a fazer consultas à distância ou presencialmente, a fazer visitas domiciliares se preciso, a distribuir medicações, etc. Afinal,
Mesmo durante a pandemia, as pessoas hipertensas, diabéticas, com câncer, continuam precisando de orientações e medicações. Os bebês e as gestantes seguem precisando de cuidados, as vacinações continuam, os acidentes continuam ocorrendo. Assim, mesmo diante dos mais de 1.700.000 casos de Covid no país e dos quase 68 mil óbitos em 4 meses, 68 mil óbitos em 4 meses, todos que estudam a pandemia a sério são unânimes em afirmar que sem o SUS o cenário seria ainda mais catastrófico. O terceiro ponto que eu gostaria de falar é do trabalho nosso de cada dia. A Caixa Econômica Federal, como Banco Público Federal, tem tido um papel imprescindível na pandemia, e vocês sabem melhor do que ninguém disso. E tem uma importância estratégica para qualquer política pública de diminuição de desigualdade social e econômica em nosso país. Ao ouvir os trabalhadores da Caixa contarem como frequentemente se sentem desvalorizados, avaliados injustamente, apesar de trabalharem muito mais e sob pressão, é perfeitamente possível fazer um paralelo com formas de organização e gestão do trabalho de outras empresas públicas e privadas, cujos eixos consistem em utilizar sistemas de avaliação de desempenho como ferramentas de aprisionamento dos trabalhadores. Então, esses sistemas de avaliação de desempenho são usados como ferramentas de aprisionamento dos trabalhadores que passam a temer pelo mau desempenho, que podem representar demissões no setor privado e descomissionamentos nas empresas públicas. O trabalho no setor público que assiste a pessoas como o SUS e a Caixa Econômica Federal não pode ser tratado como uma fábrica de salsichas, onde uma máquina faz as misturas programadas e produz milhares de salsichas por minuto. O cuidado com pessoas, como é o caso do SUS e da Caixa, exige a personalização do atendimento, o empenho na resolução de cada pessoa que realmente precisa. Trabalhar no setor público deve voltar a ser um motivo de grande orgulho, como já foi no passado e como é em outros países em que o povo exige seus direitos. É preciso um grande movimento de resgate do serviço público de qualidade, como nosso patrimônio, com o rompimento das amarras legais que deixam minguar o público e favorecem o privado. É preciso ter mais concursos públicos, mais verbas, mais pessoas para servir ao povo. Uma outra questão que pode dar uma fachada de modernidade, flexibilidade e autonomia é o teletrabalho, que no contexto da pandemia é imprescindível, mas que no futuro deve se restringir a áreas e atividades em que o contato interpessoal com os usuários e clientes não seja essencial para o bom desenvolvimento do trabalho. Dá para imaginar sistemas exclusivamente digitais na assistência social, cujo público é de pessoas que com frequência sequer têm moradia fixa e estão em situação de rua? O mesmo se pode dizer do SUS, que tem entre seus usuários idosos, drogaditos, pessoas com sofrimento psíquico, e da Previdência Social, cujo público também inclui idosos, desempregados, acidentados e doentes incapacitados. E dos bancos públicos, que têm a função precípua de viabilizar políticas sociais que visam a diminuir a desigualdade social, a oferecer oportunidades a amplas camadas da população. A valorização dos trabalhadores do setor público tem uma estreita relação com a qualidade do serviço prestado e interessa a maioria. E é preciso que os movimentos se conectem e se integrem para se fortalecer. E o quarto e último item que eu gostaria de reforçar é que as nossas vidas estão conectadas. Uma das lições que esta pandemia nos tem dado é a de que nossas vidas estão conectadas em todo o planeta. Para os que pensam no coletivo, é preciso que nos unamos para construir um mundo melhor, no qual a vida de todos seja a coisa mais importante a ser defendida e que a dor de um seja compartilhada com o outro. O nosso mundo cotidiano tem uma forte conexão com o que acontece no país e no planeta. E se quisermos deixar um legado digno para os nossos filhos e netos, temos que nos unir, não podemos nos omitir. Muito obrigada e um bom congresso para vocês.